Meu nome é Yasmin Vieira e eu vou estar falando sobre o primeiro livro, Antigas Crenças. Capítulo 1, Crenças a respeito da alma e da morte. Bem, como sabemos, diversas religiões e culturas têm crenças e opiniões diferentes a respeito do que acontece quando morremos. Na Grécia Antiga e na Roma Antiga, também havia umas ideias bem únicas e diferentes do que estamos acostumados de como era o pós-vida. Eles acreditavam que durante essa segunda existência, a alma continuava unida ao corpo. Nascendo junto a ele, a alma não se separava, mas fechava-se com ele na sepultura. Basicamente, eles acreditavam que a morte era como uma segunda vida, em que o morto continuava na terra e não ia para um mundo diferente ou o céu. Por causa dessas crenças, eles achavam que apenas com um ritual bem feito, o morto ficaria em paz. E caso não tivesse um sepultamento adequado, o espírito sairia de seu corpo e voltaria para assombrar e causar doenças, entre outras coisas ruins, às pessoas, até que elas terminassem os ritos fúnebres corretos. Como eles acreditavam firmemente que a pessoa enterrada ainda estava de um certo modo viva, eles enterravam junto com o corpo coisas que eles consideravam necessárias, como roupas, armas e vasos, e jogavam vinho no túmulo para lhe matar a sede. Alguns ainda matavam o cavalo e um escravo, caso tivesse, do falecido, e enterravam junto a ele, para que mesmo depois continuassem a servi-lo. E em certos momentos do ano se levava comidas aos túmulos, pois acreditava-se que os mortos às vezes ainda sentiam fome. Uma prova de quão grande era a crença dessas pessoas era o fato de que nas cidades antigas a lei punia os grandes criminosos com um castigo considerado horrível, que era a privação da sepultura. Punia-se desse modo a própria alma, condenando-a a suplício quase eterno. Então, muitas pessoas, nessa época, acabavam tendo mais medo de não ter um sepultamento adequado e terem suas almas vagando por aí, do que da própria morte. Então, por isso era um castigo considerado tão horrível. Mesmo que essas crenças pareçam talvez estranhas e incomuns para nós, elas persistiram por muito tempo. E também tinha a ideia de que, para algumas pessoas, de que existia ainda uma região subterrânea, onde as almas, longe de seus corpos, viviam reunidas, em harmonia umas com as outras. Mas isso vai de desacordo com as outras crenças, que era que a alma ficaria no corpo. Então eles não acreditavam em uma segunda casa, um segundo mundo para essas almas. Era apenas o túmulo. Meu nome é Henrique e vou apresentar o capítulo 2, O Culto dos Mortos, do primeiro livro Antigas Crenças. O texto fala principalmente dos mortos, que eram considerados deuses e por isso era obrigatório que os vivos saciassem a necessidade de alimento e de bebida. Eram chamados de diferentes nomes. Os gregos, por exemplo, davam aos mortos o nome de deuses subterrâneos e os romanos o nome de deuses manes. Os túmulos eram considerados templos dessa divindade, pois lá que o deus permanecia sepultado, que no caso eram os mortos. Cada povo acreditava de forma diferente sobre essa crença. Por exemplo, os ares do Oriente pensaram como o do Ocidente, com relação ao mistério do destino depois da morte, antes de acreditar na metempsicose, que supunha absoluta distinção entre a alma e o corpo, acreditaram na existência vaga e indecisa da criatura humana, invisível, mas não material e exigindo dos mortais comida e bebida. O hindu, como o grego, olhavam para os mortos como seres divinos, mas havia uma condição para sua felicidade. Era necessário que as ofertas fossem levadas regularmente, e se deixassem de oferecer, a alma do morto saía para atormentar os vivos.
E para os gregos e romanos, caso deixassem de oferecer aos mortos o banquete fúnebre, os mortos censuravam os vivos pela sua negligência e castigavam, mandando doenças ou com esterilidade às terras, e só paravam quando voltassem a oferecer-lhes o banquete. E essa religião dos mortos parecia ser a mais antiga existente entre os homens. O homem adorou os mortos, teve medo deles e dirigiu-lhes preces. A morte foi o primeiro mistério e colocou o homem no caminho de outros mistérios. Gregos e romanos tinham um altar em suas casas. Sobre esse altar ficava o fogo sagrado. Ele não podia apagar de forma alguma. Infeliz a família onde o fogo se apagasse. Toda noite o chefe da casa revitalizava o fogo e repetia esse processo de manhã, para que o fogo não se apagasse. O fogo não podia ser alimentado com qualquer tipo de madeira. Ele tinha que ser puro, então qualquer ato pecaminoso não podia ser feito na presença dele. Existia um dia do ano onde eles podiam apagar o fogo e acender outro imediatamente. Esse dia para eles era 1º de março. O fogo era algo divino. Se o fogo se apagasse, um deus deixava de existir. Faziam preces ao fogo, pediam saúde, felicidade, riqueza. Nunca saíam de casa sem dirigir uma prece ao fogo, e quando voltavam era a primeira coisa que eles faziam. Na hora do banquete não era diferente, eles tinham seus rituais na hora da refeição. O banquete era dividido entre homem e Deus. O culto do fogo não era exclusivo dos gregos e dos italianos. Também se encontrava essa prática no Oriente. Os hindus, ao invés de jogarem vinho, eles derramavam sobre o fogo licor fermentado. Os hindus, como os gregos e os romanos, imaginavam os deuses ávidos de honras, respeito, alimentos e bebidas. Uma grande prova da antiguidade dessas crenças e dos costumes é o fato de encontrá-las simultaneamente entre os povos das margens do Mediterrâneo e entre os povos da Península Indiana. É certo que os gregos não tiraram essas práticas da religião hindu e nem os hindus da religião dos gregos. Porém, gregos, itálicos e hindus pertenciam a uma só raça, e seus antepassados vieram todos do mesmo lugar, da qual se originaram essas crenças e ritos. E isso nos leva de volta ao culto dos mortos, porque ambos têm a mesma antiguidade. E eles estavam tão intimamente unidos que a crença dos antigos fez disso uma religião. Fogo, demônios, heróis, deuses, lares, tudo era uma coisa só para eles. Essa religião não foi sempre igualmente poderosa, nem sempre teve igual influência sobre a alma e aos poucos foi se enfraquecendo, mas não desapareceu por completo. E essa religião se enraizou tão profundamente na cultura da raça ariana que nem mesmo a religião do Olimpo grego foi o suficiente para arrancá-la e dissolvê-la, sendo necessário o advento e a intervenção do cristianismo para que fosse possível acabar com essa religião. Bom, podemos definir as religiões antigas como sendo puramente domésticas, já que temos o culto aos mortos como algo exclusivo para a família do morto e o fogo sagrado pertencendo a uma única família. Em ambos os casos, a realização de cultos e ritos era exclusivo para a família a qual pertenciam, sendo estritamente proibido a participação de estranhos nesses momentos. Essa relação estabelecida no culto aos mortos era mantida da seguinte forma: o antepassado recebia banquetes fúnebres oferecidos pelos seus descendentes, banquetes esses que eram a única alegria que podiam experimentar neste estado, enquanto o descendente recebia a força que precisava para viver de seus antepassados, pedindo consolo em momentos de aflição e perdão após uma falha. Mantendo seus deveres perante seus antepassados, estes ofereciam proteção divina aos seus familiares, mas puniam qualquer estranho que se aproximasse de seu túmulo, algo que era único para cada família. Faltar com esse culto era considerado um crime gravemente proporcional à quantidade de antepassados que o filho negligente possuía. O fogo sagrado se diferenciava de casa para casa, não tendo qualquer relação com o fogo de famílias vizinhas. Seus cultos eram celebrados apenas pelos seus familiares, onde até mesmo o olhar de um desconhecido podia perturbar tal momento. Por esse motivo, o fogo sagrado era colocado em lugares onde não tivessem nenhum tipo de contato com estranhos, como por exemplo num quarto fechado. Em ambas religiões, cada família possuía regras que se diferenciavam de família para família,
sendo essas regras de extrema importância para a manutenção dessa relação divina entre antepassado e descendente. Basicamente, cada família fez seus próprios deuses, que não residiam em templos, mas sim em suas casas. Esta religião era passada de geração por geração, de pai para filho, sendo sua propagação exclusiva de homem para homem. O pai, ao dar vida ao seu filho, dava-lhe também sua fé, seu culto, o direito de manter o fogo sagrado, de oferecer o banquete fúnebre e de pronunciar fórmulas de orações. A crença das idades antigas era de que o poder reprodutor residia unicamente no pai. Dessa antiga opinião resultou-se o ato de propagar essa religião de homem para homem. A mulher dele não participava, senão por intermédio do pai ou do marido.